acordo com os familiares, com penas inferiores ao que eles previam. Pai e filho foram condenados a 15 anos e 6 meses de prisão. Queria mais. Queria sentença mais grande. Queria apodrecer lá na cadeia, porque o que eu sinto aqui dentro, o que eu estou sentindo há 2 anos não é pouca coisa. Entendeu? Então eu queria que ele ficasse mais. Amábile Rissato e Luan de Lima foram considerados culpados por fraude processual. A pena para este crime é de 6 meses de detenção. Os dois respondiam o processo em liberdade, monitorados por tornozeleira eletrônica. No início do processo, os 4 réus tinham os mesmos advogados. Quando a filha e o genro perceberam que Luiz não confessaria o crime, decidiram falar a verdade. A partir daí, a família rachou. Amábile e o Luan contrataram uma nova equipe de defesa e aceitaram um acordo de delação. Amábile entregou o pai e o irmão. Trouxe ao júri informações do que sabia sobre o homicídio da madrasta. Depois, Luiz confessou o crime. Não deu detalhes nem disse onde enterrou a mulher. Apenas afirmou que agiu sozinho. A defesa de Guilherme vai recorrer da decisão. Nós achamos injusta a condenação. Por quê? Porque quando a delatora ou a que colaborou com a justiça, a irmã dele, ela em momento algum falou que ele teria ciência do homicídio. Então a participação dela, da Amábile e do Guilherme teria sido a mesma, ou seja, só na ocultação do cadáver. Então a defesa vai interpor recurso nesse sentido para tentar absolver também o Guilherme ou ser, caso venha a ser condenado, só no crime de ocultação de cadáver e fraude processual. Então nós não concordamos com a condenação. O crime aconteceu em setembro de 2021. 2 anos se passaram e o paradeiro do corpo da empresária rondonense Edna Storari ainda é um mistério. O que eu posso falar é que nós temos boas perspectivas daqui para frente para pelo menos dar um enterro digno para a Edna, né? Para a Edna Storari, que a gente faz questão aqui, para que a família possa enterrá-la com a mínima dignidade, né? A gente fez um resumo agora para você entender, você que acompanhou a nossa programação na quarta-feira, ontem também, desde as primeiras horas do dia, levando informação para todo o estado, repercutindo no Brasil inteiro, aqui pela RIC TV Record. A gente fez um apanhado, inclusive trazendo o resultado e a sentença agora desse júri que aconteceu ontem. Nós estamos com o doutor Rodrigo Batista, ele que conduziu toda a investigação junto com a equipe de Marechal Cândido Rondon na época. Fez o encerramento do inquérito. Ontem nós mostramos, doutor, o senhor foi a primeira testemunha, entre 8 e 8h30 começou, o senhor foi o primeiro a ser ouvido, um momento bastante importante que aconteceu ontem. Para a gente começar a falar desse caso, já mostramos várias vezes, o promotor falou, já tinha falado em outras vezes, sobre a precisão do inquérito, da investigação, o time da sua equipe, inclusive na época, com todas as provas. A gente entende a complexidade, principalmente, apesar da frustração da família, de levar um caso como esse, sem o corpo, a júri popular, que já foi uma vitória, mantendo, inclusive, a prisão dos principais acusados, que seria pai e filho. No outro caso, a filha, que é enteada da Edna, e os genros já tinham sido liberados, mas chegaram a ser presos, mantendo a prisão desses dois por praticamente 2 anos, porque o crime teria acontecido no fim de setembro, mesmo assim levando a júri popular e a condenação. Qual a complexidade da investigação específica desse caso, Edna Storari? Mais uma vez, boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. Você disse tudo. Exatamente, há uma complexidade. O fato nos chegou somente uma semana após o crime. Então, eles tiveram aquela semana para poder ocultar provas, ocultar o corpo, destruir o que tinha no telefone celular, tanto é que o telefone dela foi formatado, o laptop dela foi formatado. Então, todos esses dias, eles poderiam pensar como eles poderiam ficar impunes. E aí, chegando até nós, lá no dia 27, a notícia via família da Edna, nós iniciamos a investigação e logo na primeira semana já juntamos vários elementos que comprovavam um possível crime de homicídio, tendo como autoria o Luiz, e aí já foi representado pela prisão temporária dele. Logo no dia 7 de outubro já ocorreu a prisão dele, a apreensão do telefone celular dele, e disso nós conseguimos aí desenvolver, com pequenas mensagens, reunião de circunstâncias, análise, foi uma análise de cerca de 7 dias
de câmeras para que a gente pudesse estabelecer a rota, o momento que o corpo saiu de dentro da casa, o momento que o filho foi até o local para auxiliar o pai a colocar o corpo, que já estava cerca de 36 horas morto dentro da residência, dentro da van. Então foi uma análise bem complexa, diversos relatórios, a equipe debruçada sobre o caso, 75 dias, mandados de prisão temporária, depois mandados de prisão preventiva. A importância das prisões dos 4, tanto é que um dos réus, né, o Luan, ouviu o relato do outro réu dentro da cadeia, para você ver a importância de cada passo que foi dado na investigação e certamente a confissão de quem fez, dos 3 autores, né, somente o Guilherme não confessou, a confissão dos 3 autores só se deu porque eles tinham certeza de que, com o que tinha no inquérito policial e com a atuação do Ministério Público, do promotor, eles seriam condenados de qualquer forma. Dr. Rodrigo Batista, que desde o início, já no começo da investigação, junto com toda a equipe da Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon, com todas as perícias que foram feitas, uso do luminol na casa, que já mostrava, inclusive, indícios de sangue, justamente no cômodo onde foi mostrado ontem, em um dos depoimentos da Amable, falando onde ela recebeu a informação que estaria. Em uma das vans, e ontem, a confirmação também no depoimento da Amable, que ela ouviu isso, o corpo foi transportado nessa van. O senhor falava desde o início. A Edna Storari está morta, a polícia tem certeza disso. A defesa, que inclusive rachou, nós tínhamos uma defesa dos 4 réus no começo, depois, agora, às vésperas da data que era junho, né, perdão, no outro júri que foi aí suspenso e veio para ontem, então, acabou rachando. Ontem nós tínhamos 4 advogados, 2 de um lado, 2 do outro, a família rachada, inclusive, no tribunal do júri, e aí, inclusive, a defesa do Luiz Rissato, que ela estava desaparecida até o momento em que o Luiz Rissato acabou confessando que matou, não deu mais detalhes, não quis responder nem ao promotor, nem aos outros advogados. Agora há pouco, inclusive, doutor, nós recebemos uma mensagem, quero agradecer a Poliana, a Tatiana, que mandaram mensagem para mim, falando o seguinte: olha, Wagner, mandaram para o meu WhatsApp aqui, nós estamos longe de casa, ainda não é o que a gente queria, não é o que a gente buscava, mas eu posso te mandar um vídeo aí agradecendo todos que trabalharam nesse caso. Chegou o vídeo aí para a gente? Coloca na tela então a Tatiana e a Poliana, que são as filhas da Edna Storari. Boa tarde, nós viemos aqui diante do júri que aconteceu ontem para agradecer a todos os amigos e familiares que sempre rezaram por nós. Agradecer também em especial à imprensa, que sempre nos ajudou a manter o caso sempre vivo na memória da população. A gente também vem agradecer ao nosso advogado, o Dr. Trodorf, que sempre esteve presente, nos ajudou em todos os momentos. Vamos agradecer também ao Poder Judiciário, em especial o Caio. Ele não mediu esforços para condenar os acusados. Agora a gente continua na esperança, com fé em Deus, que o corpo da nossa mãe vai aparecer e que nós vamos conseguir finalizar essa etapa da nossa vida. Agradecemos a todos que fizeram parte, direta e indiretamente, de todo esse processo doloroso que vivemos. Obrigada. Obrigada. A gente que agradece, inclusive, a forma respeitosa, como sempre trataram a imprensa, a polícia, respondendo aos questionamentos que muitas vezes eram duros. Ontem, durante o tribunal, também alguns depoimentos para as filhas, principalmente. Dona Maria, que é mãe, nem conhecia ela, chegou do Mato Grosso, logo de madrugada, quando a gente chegou lá, foi uma das primeiras a chegar, foi me abraçar, inclusive, falando que acompanhava o nosso trabalho, agradecendo a nossa responsabilidade. Só para a gente relembrar aqui, vamos colocar a tela, doutor, a gente separou aqui, só para o pessoal de casa entender como que foi a condenação, então. O Luiz Rissato, condenado por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual, 15 anos e 6 meses. O Guilherme Rissato, que é filho do Luiz de outro relacionamento, enteado da Edna, a mesma pena, 15 anos e 6 meses. Amable Rissato, 6 meses em regime aberto. Luan de Lima, que é o marido da Amable, 6 meses. No caso da Amable e Luan, como eles já foram presos, então, nesse momento, eles já não têm pena a cumprir. Doutor, parabéns pela investigação, pela condução do caso. Obviamente, a gente esperava uma pena maior. Aguardamos ainda que possa ter um desdobramento e, quem sabe, que apareça o caso, nesse caso, o corpo da Edna, né? Exatamente, até pela brutalidade do crime e desses 2 anos, eles com aquela história fantasiosa que eles falavam desde o início, de que ela teria viajado.
E, inclusive, na nossa investigação, a gente apontou, né, o intervalo de tempo em que, infelizmente, ela foi assassinada pelo Luiz, com auxílio do filho, com auxílio intelectual do filho, o que ficou comprovado ontem. O doutor Caio, de uma forma excelente, né, com uma excelência, conseguiu aí demonstrar aos jurados a participação também do Guilherme Rissato. Então, deixamos aí, infelizmente a pena realmente não foi como esperava, né? O nosso direito também é culpado por isso, né? O nosso legislador é culpado por isso e, pelo que eu soube, a promotoria vai recorrer da pena e esperamos aí que o Tribunal de Justiça possa elevá-la.